Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nós veremos que Jesus é superior a Moisés. Veremos na carta aos Hebreus o ministério celestial de Jesus. O autor aos Hebreus, ele vai nos mostrar que Jesus é superior aos profetas, aos anjos e superior também a Moisés. Nesse tempo que o autor aos Hebreus escreveu essa carta, estava havendo uma perseguição contra os cristãos e os judeus que se converteram ao cristianismo, alguns estavam com medo, voltando para o judaísmo. E diante disso, o autor aos Hebreus escreve que deixar o cristianismo, deixar Cristo, que é a realidade, para voltar para o judaísmo, para a lei de Moisés, que é sombra, porque o Antigo Testamento anunciava e apontava para Cristo. O Antigo Testamento era a sombra do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus chegou, que é a realidade. Então, voltar para trás é retroceder, é se apostatar da fé. Versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O autor aos Hebreus começa dizendo, em vista disso, que Jesus é superior aos profetas e aos anjos, irmãos consagrados a Deus, que pertencem à família de Deus, santos na sua conduta e vida. Vocês que são participantes comigo da vocação celestial, vocês que foram chamados e escolhidos por Deus, Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Jesus é o enviado de Deus a nós. A palavra apóstolo significa enviado. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. O autor aos Hebreus nos mostra que Jesus é superior a Arão, que é irmão de Moisés e sumo sacerdote. Jesus, como sumo sacerdote, se ofereceu como próprio sacrifício pelos nossos pecados. Versículo 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, Moisés serviu com fidelidade a casa de Deus, mas Jesus estabeleceu a casa de Deus. Jesus é o edificador da casa. Moisés, ele intercedeu pelo povo, mas Jesus é o sumo sacerdote. Moisés, ele serviu a casa de Deus, mas Jesus é o Salvador da igreja de Deus. Versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Moisés foi fiel servindo a casa de Deus. Essa casa na qual Moisés trabalhou era de Cristo, que significa que Moisés era um servo humilde e temporário sob a autoridade de Jesus. Jesus é digno de muito maior glória, porque ele é o dono da casa, ele é o edificador da casa. Jesus, ele é o Filho de Deus. Moisés é servo de Deus. Versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é de Deus. Moisés não criou a casa de Deus, ele apenas serviu nela. Jesus, como Filho de Deus, é o fundamento da casa e o construtor dela. Versículo 5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés foi um servo fiel na casa de Deus. Moisés conhecia algo sobre Deus. Jesus é Deus. Moisés, ele deu testemunho de coisas que viriam no futuro. Jesus, porém, tornou essas coisas realidade.
Moisés disse em Deuteronômio 18, do verso 15 ao 18, que Deus daria ao povo um profeta que nem ele, Moisés, já estava apontando para Cristo, pois a instituição profética do Antigo Testamento é sombra e Jesus é a realidade. Jesus é a última voz profética e veio para anunciar a mensagem do reino de Deus. Versículo 6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Jesus, ele foi incomparavelmente fiel como Filho de Deus à sua igreja. Jesus ministra ao seu povo que faz parte da nova aliança, pois Moisés, como servo de Deus, ministrou a Israel, povo de Deus. Aqueles que creem em Jesus se tornam família de Deus e templo do Espírito Santo, morada de Deus. Existem duas condições que o autor aos Hebreus nos apresentam para sermos morada do Senhor e família de Deus. A primeira, que devemos conservar firme a confiança. Isso significa que aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos cristãos judeus estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. O medo estava fazendo eles abandonarem a realidade e voltarem para a sombra. Uma evidência de uma pessoa salva é a sua perseverança na fé. Porém, uma pessoa que não permanece perseverando na fé nunca permaneceu em Cristo. A segunda condição é que devemos guardar até o fim a glória da esperança. Isso significa que a esperança do Cristo não está nesse mundo, mas está em Cristo. Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. E ele também diz, a palavra do Senhor também diz: enquanto estivermos nesse mundo, sofreremos provações, perseguições, aflições na carne, ficaremos doentes, enterraremos pessoas, choramos. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. A nossa esperança é viva, ela é uma certeza absoluta. Estamos caminhando para o céu. Jesus é a nossa esperança, a esperança de uma vida eterna. Jesus nos trouxe Deus e nos leva a Deus. Não podemos virar as costas para Jesus, porque não há vida eterna sem Cristo, e nem há esperança sem Cristo. O que resta para aqueles que viram as costas para Jesus é a morte.